Boa tarde a todos, amigos e amigas, juntos mais uma vez aqui no nosso estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalho este grandioso do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu me chamo Marcos Ribeiro, faço parte do grupo Anália Franco e semanalmente um de nós aqui da doutrina do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade nos reunimos com vocês pelo canal do nosso centro para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 12, né, o capítulo que fala sobre amar os vossos inimigos, e hoje nos coube aqui falar sobre o item 10 das instruções dos Espíritos, que fala sobre o ódio. Tema tão importante nos tempos de hoje, em que ainda vivemos no mundo guerras, né, conflitos. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é que o Evangelho nos traz sobre esse sentimento ainda bastante inferior. Antes de iniciarmos o entendimento do tema, a leitura e falarmos um pouquinho sobre o que o Evangelho nos traz, eu gostaria de convidar todos para que façamos uma prece para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade. Aquele que sentir à vontade, que possa fechar os olhos, acompanhar mentalmente a nossa oração, onde a gente vai agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de juntos estarmos aqui, que possamos agradecer aos nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, né, os benfeitores da casa, que nos guia, nos inspira cada vez mais para o aprendizado da doutrina, o aprendizado do bem, os ensinamentos do Cristo. Ó Mestre, muito obrigado por essa oportunidade que nos concede de aprender, de nos reunir, e que possamos cada vez mais estar reflexivos, com assertividade nos conhecimentos e nas decisões. Muito obrigado, Pai, que possamos ter uma tarde de muita inspiração, uma tarde com muito envolvimento de amor, paz e caridade. Que assim seja. Pois bem, né? Eu vou proferir a leitura do item 10, né? É um trecho pequeno do Evangelho, é um trecho escrito por Fénelon, né? Um filósofo, né? E é importante que a gente tenha essa compreensão, porque a forma como ele traz o tema é bastante interessante. Então vamos lá. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valereis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imaculada que oferecereis a Deus na área dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei o bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune, nessa vida e na outra, os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Bem interessante essa análise de Fénelon, não poderia ser diferente, né? Ele traz bem aqui, né, um relato até pessoal, né, de uma existência dele, e ele me traz bem uma recordação que Santo Agostinho nos fala no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a lei de amor é a lei de atração para os seres conscientes. A lei de atração, magnetismo, lei gravitacional que regulamenta, né, o funcionamento do universo,
É a lei de atração para a matéria bruta, mas na essência é a mesma lei, né? Só que para os seres conscientes, a lei de amor. E essa lei de atração, ela que vai regimentar e nos orientar o entendimento para o tema de hoje. E o amor é de ordem divina, né? Deus criou o universo por amor. E quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a lei divina, a lei natural, o entendimento por lei natural, os espíritos respondem a Kardec que a lei natural é a lei divina, única para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, veja bem, né? Então, a gente precisa entender que precisamos sintonizar com Deus. E sintonizar com Deus é sintonizar com a felicidade, é sentir viver o amor. E só tem esse caminho. E é uma decisão, uma escolha. Primeiro, temos que querer, vontade. Porque nós gerenciamos as nossas emoções. Quem gerencia? A vontade. A vontade, como diz Emmanuel, é a nossa gerência lúcida e esclarecida. Nós é que escolhemos, temos toda a gerência sobre a nossa vontade. A nossa condução, somos o piloto dessa direção. Normalmente, quem alimenta o ódio, como por exemplo, por vingança, sempre diz: a culpa é dele. E aí eu vou dar o troco. A gente ainda, infelizmente, vê situações como essa, né? Porque ainda estamos num mundo de provas e expiações, mas ainda temos bastante esse tipo de comportamento, né? E não é o troco, não existe o troco, é a mesma moeda. Então não há diferença entre aquele que persegue e calunia com aquele que se sente ofendido e devolve a ofensa da mesma forma. São iguais. São duas situações de desarmonia com a lei de Deus. Porém, quando há um nível de desarmonia patrocinado pelo ódio, há um vínculo magnético. Há um elo. A lei de atração e os indivíduos que cultivam esse sentimento estarão vinculados porque o ódio, né, está ali e quem odeia e quem é odiado criou-se um vínculo, né? Esse sentimento estará vinculando o que odeia e vice-versa. E só há um jeito de desvincular-se. Se quer se livrar de inimigo, não adianta matá-lo, né? Porque sabemos que isso não resolve como se pensava antigamente, né? Então só tem uma forma de quebrar esse elo, de interromper o ciclo, é perdoar. Perdoar é a chave para você quebrar esse link, essa atração que existe entre o odiado e que odeia, ou os dois que se odeiam. E se não vai, e se você, né, se não vai ter que acertar essas contas, né, no futuro, em outras vidas, em algum momento, com esse indivíduo, né? Se você não interrompe esse ciclo, não muda a chave com perdão, em algum momento as contas vão ser acertadas. E aí a gente sabe que a reencarnação é a nossa grande oportunidade, né? É uma das dádivas que Deus nos concede para que a gente possa se melhorar e corrigir, porque o importante é a gente ter consciência e saber que a gente pode corrigir isso, né? Porque é a lei divina, que todos nós estamos, né, regidos, quer que a gente construa laços de amor e não ódio. Porque sem isso, sem essa construção do laço de amor, nós estaríamos aprisionados, acorrentados ao ódio, que nos afasta da lei divina, que nos afasta de Deus e que nos deixa impermeável à felicidade. Ninguém é feliz no universo odiando. Ninguém. Só tem um caminho para a felicidade no mundo, que é o amor. E temos exemplos diretos nos trabalhos mediúnicos da doutrina. E até relatos, né, da literatura espírita nos mostram que existem espíritos que estão odiando há 500, 600 anos. Porque para eles foi ontem. Não passou 500, 600 anos. Eles acham que aconteceu ontem, porque eles estão parados no tempo.
E aí, o que é que acontece com esses indivíduos? O débito continua, a prisão continua, o sofrimento continua, os conflitos diários gerados pelo ódio continuam. E o que é pior, ele acredita piamente que ele só vai ser feliz quando se vingar. E não é bem assim. E nós sabemos que, na verdade, ele só está acumulando dores e sofrimentos. Só está gerando aquele volume de conflito. E quanto de nós alimentamos o desejo de vingança disfarçado e usando a ação da justiça dos homens disfarçado, onde na verdade estamos alimentando o ódio, não estamos perdoando. Temos aí inúmeros exemplos de conflito de trânsito, né? Situações que a gente quer que a justiça prevaleça, né? E na verdade a gente está alimentando ódio. E é por isso que na lógica da fé raciocinada não é inteligente cultivar o ódio e vingança. Só temos um caminho para que a gente possa desvincular-se, quebrar esse ciclo, né? Porque os espíritos inferiores estão esperando uma brecha nossa para criar o vínculo, né? E o ódio é nada mais que uma porta de entrada para isso. E só tem um caminho, né? Que é a gente perdoar. E a gente percebe pelas próprias orientações do Evangelho que é muito mais vantajoso amar e perdoar. Muito mais. Então, é essa a mensagem que o Evangelho nos traz no estudo de hoje, né? Estamos finalizando praticamente o capítulo 12, né? Vamos ter aí praticamente mais alguns poucos domingos para a gente fechar, né? O próximo é o ódio, que fecha esse ciclo das instruções, oh, perdão, o próximo é o ódio, o ódio a gente falou hoje, o próximo é o duelo, né? Para a gente fechar esse item e partir para outra parte das eleições individuais, né, que fala sobre as eleições coletivas da estrutura do Evangelho. Né? Eu sempre gosto de lembrar isso para que a gente entenda por que, que o Evangelho é dividido dessa parte, por esses temas, esses capítulos. É isso, meus irmãos. Né? Que possamos encerrar nosso trabalho, agradecendo ao Mestre Jesus por esse enorme ensinamento, agradecer por ele ter vindo ao mundo nos mostrar o quanto que é importante a gente perdoar, que a gente possa cada vez mais, Senhor, alimentar em nós esse sentimento de perdão, de caridade, de benevolência, para que a gente possa ser melhor cada dia. Que tenhamos um fim de tarde de muita paz, um início de semana com muito amor no coração, um início de semana com muita produtividade individual e que possamos amar cada vez mais aqueles que nos cercam. Obrigado, Pai. Obrigado a todos vocês por mais uma vez estar aqui conosco e que sigamos em paz. Um grande abraço. Até o próximo domingo.